Olá, eu sou o professor Maxwell, você está no meu canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o módulo 3 de Sociologia, primeiro ano do ensino médio. Apesar do estudo sobre a sociedade sempre ter acontecido no decorrer do tempo e da história, foi no Renascimento que isso começou a ganhar uma proporção um pouco diferente dentro de uma estrutura um pouco mais organizada. Por isso, nós vamos estudar hoje sobre as bases do pensamento sociológico, como começou o estudo organizado desse conteúdo, que é o conteúdo de sociologia. Não podemos avançar nesse conteúdo sem entendermos a importância do Renascimento para todo esse período. E o Renascimento tem suas bases muito bem fundamentadas a fim de esclarecer como a sociedade precisava ser estudada. A primeira dessas bases é o humanismo, a ideia de que o ser humano é o alvo central do estudo sociológico. Segundo ponto importante na construção renascentista é a racionalidade. Por quê? Porque o Renascimento ele surge questionando os padrões teocráticos da Idade Média. Então, sai de cena a preocupação com a fé e entra em cena a preocupação com a razão. Por isso, a racionalidade. Terceiro ponto que aparece também a partir do Renascimento é o rigor científico. Agora, a ciência ela não tem a ver mais com conjecturas, mas sim com o método científico que precisava de fato ser provado. Quarto e último ponto que a Renascença traz é o estudo da sociedade em si a partir dos 3 pontos anteriores. Então os 3 pontos constituem toda a base para que então eu possa estudar a sociedade. Nesse período, quem foi responsável por trazer os primeiros estudos sobre a sociedade como ela de fato era, foi Maquiavel. Por que Maquiavel é importante? Porque diferente de outros pensadores que questionaram a sociedade, Maquiavel não tinha em mente questionar como a sociedade deveria ser, e sim como ela era. E isso estabeleceu bases muito importantes para a sociologia. A partir disso surge então o iluminismo, com ideias também muito interessantes que vêm a partir deste questionamento sobre a sociedade. São as ideias de racionalismo, democracia e liberalismo. Por que isso? Porque havia uma necessidade de romper com a tradição religiosa tão presente durante a Idade Média. E por isso muitos nomes foram importantes nesse período, defendendo diferentes pontos que se tornaram a base para toda a estrutura do iluminismo. Um desses nomes foi John Locke. A ele é atribuído o título de pai do iluminismo. Por que John Locke é importante? Porque ele vai começar a questionar os padrões autoritários de governo de sua época. Então a relação entre o governo e o povo começou a ser questionada por John Locke. E isso foi muito importante para o período do iluminismo, especialmente no que dizia respeito à influência religiosa sobre essa autoridade pública. Para John Locke, não havia uma primazia, uma escolha desde sua origem, como se alguém tivesse sido direcionado para ser um líder político. Pelo contrário, para ele todos eram iguais, e se todos eram iguais, então o governo não necessariamente vinha de uma herança genética, e sim de uma construção social que poderia levar esse indivíduo ao poder. John Locke discute muito a ideia do ser humano como uma tábula rasa. Para ele, todos nascemos iguais e sem conhecimento nenhum, e a partir da sociedade é que as nossas ideias são construídas. Um segundo indivíduo importante para todo esse período foi Montesquieu. A principal contribuição de Montesquieu para toda a ideia do iluminismo foi a ideia dos 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Veja que até hoje nós temos essa estrutura em muitos países no mundo. E isso começou com Montesquieu. A ideia dele era tirar a primazia de um único poder, mas permitir que esse poder de fato fosse distribuído de uma maneira mais igualitária, garantindo assim que direitos pudessem ser analisados de outra forma que não a decisão monocrática de um monarca. Voltaire é outro nome importante para essa estrutura de questionamento da sociedade, porque ele vai apresentar os ideais de liberdade civil, liberdade religiosa e liberdade de comércio, ou livre comércio. Então ele dá abertura para isso, para mostrar que não poderia haver apenas uma maneira de avaliar a sociedade e de questionar esses 3 pontos. As pessoas, portanto, deveriam ser livres no aspecto civil, no aspecto religioso e em suas relações de mercado. É de Voltaire uma frase muito interessante, leia ela comigo. Não concordo com nenhuma das palavras que me dizes,
mas lutarei até com minha vida, se preciso for, para que tenhas o direito de dizê-las. Essa era a preocupação central de Voltaire, garantir que todos tivéssemos o direito de expressar as nossas opiniões. Obviamente, se eu tenho o direito de expressar as minhas opiniões, eu preciso garantir que outra pessoa tenha o direito também de contradizer as minhas opiniões. E Voltaire lutou para que isso fizesse parte da sociedade. Outro representante do Iluminismo foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lutou pela ideia de igualdade entre os homens. Para ele era necessário que se firmassem novos contratos sociais para que as pessoas respeitassem umas às outras de uma maneira diferente daquela que estava acontecendo até então. Então as relações de poder elas precisavam ser refeitas. Jean-Jacques Rousseau também defendeu que as decisões de um governo precisavam partir de um consenso entre a maioria do povo. Então, para ele, o poder precisava levar em consideração aquilo que o povo desejava para o seu próprio bem. Por isso ele cunha a ideia de o bom selvagem, um indivíduo que nasce bom, mas que a sociedade o transforma. Então, para ele, a sociedade precisava mudar para que o ser humano deixasse de se desenvolver como uma pessoa ruim e passasse então a ser uma boa pessoa. O último nome que é destacado no seu livro é o de um economista muito importante para algo que vai acontecer depois, que nós vamos discutir na próxima aula. Adam Smith. Ele defendeu as ideias de liberalismo econômico, a ideia de um bem-estar egoísta e uma mão visível que guiava o mercado. Eu vou tentar resumir para você as ideias centrais de Adam Smith. Para ele, o governo deveria ter o mínimo ou nenhuma interferência nos mercados. Para ele, se o governo não tivesse interferência nenhuma, as pessoas encontrariam uma forma de respeitarem as outras para o seu próprio bem. Por isso, o bem-estar egoísta. Ele chega a dizer que para que eu possa ter a comida dentro de casa, do outro lado existe um comerciante egoísta. É como se o egoísmo desse comerciante garantisse que nós tivéssemos uma relação onde ele me venderia um produto que eu iria consumir. E o governo, então, não deveria influenciar nesse processo. Por isso ele vai ser importante dentro dessas relações econômicas, especialmente no que é conhecido hoje como liberalismo econômico. As ideias de Adam Smith foram muito importantes para um movimento muito forte que vai acontecer logo depois, que é a Revolução Industrial. Na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre como chegamos à Revolução Industrial e por que ela foi importante.